Olha aqui. Eu comentei até agora com os senhores, agora vamos para a terceira e última parte da fundamentação. Eu comentei para os senhores, eu conversei aqui com os senhores, inicialmente, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o que é a fundamentação, a exposição das razões de decidir. Mencionei lá o 489 do CPC, que tem 3 incisos, são elementos da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. Tivemos uma noção introdutória ali do que é a fundamentação. Prestação de contas, exposição das razões de decidir, racionalidade e tal. Depois eu trabalhei com os senhores o que a fundamentação tem a ver com o Estado democrático de direito, o que a fundamentação tem a ver com a legitimidade dos atos do Poder Judiciário. Todos os atos do poder público, de modo geral, do Estado, devem ser legais, jurídicos e também legítimos. A legitimidade tem a ver com a democracia. Em alguns casos você vê a democracia mais claramente, porque ela é diretamente perceptível pelo sufrágio universal no chefe do Poder Executivo, nos representantes do Legislativo. Mas o Judiciário também tem um aspecto legitimante. E o aspecto legitimante da decisão é justamente a fundamentação. É na fundamentação que o juiz presta contas. É na fundamentação que o juiz expõe o seu conhecimento técnico, que justifica o exercício do seu poder. Por isso tem que ter fundamentação. Por isso que, se não tiver fundamentação, o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal vai dizer que é nulo. Não, excelência, assim não serve. Isso não é decisão nenhuma. Isso não é um exercício da jurisdição de um modo devido. Lembra que o devido processo legal, o due process of law, é a mãe de todos os outros princípios? A fundamentação está inserida para que um processo seja devido, para que um ato decisório seja devido, compatível com a ordem constitucional. Tem que saber disso tudo. Veja como é que é necessário interpretar. A Constituição falou quanto à fundamentação, que tem que ter fundamentação, senão é nulo. Olha quantas coisas temos que saber para saber o porquê que é nulo. Olha como é que nós temos que interpretar e compreender. O que tem a ver a nulidade? 93, inciso 9, o texto normativo, não falou nada sobre sufrágio universal, legitimação direta, legitimação técnica. Nada disso. É a interpretação, o que está por trás do texto. Pois bem, agora vamos para a terceira parte, que foi que a Rosemary colocou ali. Tá. E as fundamentações invasivas? Furtivas? Não é invasivas de invadir, né? Acho que ela quis dizer evasivas, né? Acho que a Rosemary quis dizer evasiva. E a fundamentação que não diz nada com nada? E a fundamentação para inglês ver? Mas doutor, professor, será que algum juiz consideraria a hipótese de fingir que está fundamentando? De fundamentar mal? Nessa prestação de contas, que é muito bonito no livro, vende bem, que legal. Mas e na prática? Eles fundamentam bem as decisões? Aí a gente cai de novo naquela leitura que já fizemos aqui mais de uma vez, do direito fundamental numa leitura formal e em uma leitura substancial. Não basta o Estado fingir que exige a fundamentação. Não basta o representante do Estado, o agente do Estado, o juiz, fingir que fundamenta. E a sociedade fingir que aceita. Não basta. Isso é uma leitura meramente formal da fundamentação. Nós já tivemos uma fundamentação formal. Fundamentação para inglês ver. Temos ainda. Estamos em processo de combate. Também a fundamentação, também a garantia fundamental da fundamentação, tem uma leitura substancial. Tem uma leitura preocupada com a sua essência. A essência é isso que nós falamos: prestação de contas, legitimação, exposição das razões. Na fundamentação, isso costuma ser chamado de fundamentação analítica. Fundamentação analítica. Olha, o contraditório lá atrás, eu falei que ele tem uma leitura ultrapassada e uma leitura contemporânea. Eu falei, o contraditório na leitura contemporânea costuma ser chamado de contraditório participativo.
Falar contraditório participativo, falar fundamentação analítica, na isonomia, que já mencionei aqui, falar em isonomia substancial significa a mesma coisa, são só termos diferentes, são só formas diferentes de expressar. Significa leitura contemporânea, a leitura preocupada com a essência da garantia. Contraditório participativo é aquele que assegura a participação efetiva, influência. Vimos. Isonomia substancial é aquela que quer implementar na prática a substância da isonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Fundamentação analítica é aquela que está preocupada com uma fundamentação avera, quando o juiz fundamenta analiticamente, analisando mesmo todos os pontos, e não quando o juiz finge que fundamenta. Com base nessa preocupação, nessa leitura substancial da fundamentação, nós temos um dispositivo muito importante do CPC para analisar. Então eu até agora fiquei mais na Constituição Federal, agora vamos ao CPC. O CPC, como uma norma infraconstitucional, ele deve obediência à Constituição, não é? Falamos sobre isso aqui antes. Não hoje, mas em aulas anteriores. Nós vimos que os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, eles são espraiados por todo o ordenamento jurídico. A lei só é válida se ela for compatível conteudisticamente, essencialmente, com os direitos fundamentais. Vimos, inclusive, mencionei isso hoje, no começo do encontro, que o código anterior ele não era compatível. E o código atual veio a tentar ser compatibilizado com a ordem constitucional. Pois bem, então vejam, portanto, no CPC, deixa eu só, já que eu estou falando do CPC, fazer menção a um dispositivo que está lá no início, que é o artigo 11 do CPC. Tá? Nós já mencionamos esse artigo 11. Na aula de publicidade. Vou só colocar ele aqui de novo por dever de tratar de todos os dispositivos. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O parágrafo único fala de segredo de justiça, que é a exceção à publicidade, que é o parágrafo único. A parte inicial do caput do artigo 11 trata da publicidade, que nós já estudamos aqui. A parte final é que interessa ali, que repete a Constituição, os senhores já perceberam, né? Fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Já estudamos então esse artigo 11. Ao analisar o 93, inciso 9 da Constituição Federal, nós já analisamos também o artigo 11 do CPC, ok? O que eu quero trabalhar agora com os senhores é o 489 de novo, tá? Só para lembrar aos senhores o que o 489 prevê no seu caput. Não é essa parte que eu quero, tá? Mas só para lembrar, o 489 prevê que são elementos essenciais da sentença. Então, são partes elementares da sentença, como decisão. Então, para concretizar o 93, inciso 9. 93, inciso 9 da Constituição Federal exige fundamentação nas decisões. A sentença é um tipo de decisão final. Nós veremos isso adiante. E o Código de Processo Civil está exigindo que toda a sentença tenha relatório, fundamentação e dispositivo. Ok? Na aula de sentença, no momento próprio, os senhores verão isso. Aí, o parágrafo primeiro. Eu não poderia falar do parágrafo primeiro sem explicar o caput, naturalmente. Eu quero tratar aqui, nessa ordem de ideias, de uma fundamentação analítica, de uma leitura contemporânea da fundamentação, a fundamentação que seja efetiva, onde o juiz efetivamente expõe as razões de decidir, onde ele demonstre seu conhecimento técnico, prestando contas, portanto, para as partes e para a sociedade. A fundamentação não pode ser uma fundamentação para inglês ver. A fundamentação contemporânea, a fundamentação substancial, a fundamentação analítica, ela é concretizada. Esse é um dos dispositivos mais importantes do Código. Os senhores estão na 4ª, 5ª aula de Teoria Geral do Processo. Esse é um dos artigos mais importantes do CPC como um todo. E nós veremos em mais aulas para frente aí que o CPC tem aplicação subsidiária em todos os ramos. Então, quando eu digo CPC,
O CPC ele é aplicável no processo trabalhista, no processo administrativo, no processo legislativo, no processo penal, tá? Então, 489, parágrafo 1º do CPC é um dispositivo importantíssimo. Olha o que ele vai dizer. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Deixa eu primeiro mastigar esse parágrafo primeiro aí para vocês. Olha o que esse texto diz. Não se considera fundamentada para... Não se considerar fundamentada significa o quê? Que um dos elementos que o 489 caput faz menção não preencheu. Então, se não tiver fundamentação, o que acontece? 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sem fundamentação significa que é nula. Então, essa parte inicial, não se considera fundamentada, é assim que se interpreta os textos, tá, senhores? Cada palavra tem um sentido. Não se considera fundamentada igual a nulidade. É nula. Da onde eu estou tirando isso? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Vimos, combinado com artigo 11 do CPC, vimos. Então tem que ter fundamentação, senão é nula. O que o parágrafo 1º está dizendo? No código anterior parava ali, no caput, nos incisos. Esse código deu um passo além e trouxe exigências da fundamentação. Então não é qualquer fundamentação que nós vamos embarcar na sua não, tá, excelência? Nós não vamos considerar como fundamentada, logo vai ser nula e aí vai continuar o dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Eu falei para vocês, o 489 fala de sentença. Só que a sentença é a decisão final. A sentença é uma das formas de exercer jurisdição, não é a única. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, são muitas vezes tratados como sentença. Sentença como um ato de decidir. Só que, em compensação, nem todo ato de decidir é uma sentença. A distinção de decisão interlocutória para sentença, para acórdão, os senhores verão no momento próprio. Muito resumidamente aqui, para não ficar sem informação nenhuma, acórdão é uma decisão colegiada. Os julgadores acordaram, chegaram a um consenso, eles acordam um resultado final. Isso é acórdão, uma decisão colegiada. Então a decisão do plenário do STF, que tem 11 ministros, é um acórdão, tem 11 votos. Ok? Isso que é acórdão. Sentença é o ato decisório final de um juiz singular. É o ato decisório final de um juiz singular. Quando ele acaba com o processo tratando de sentença. Decisão interlocutória é uma decisão proferida no meio do processo, enquanto o processo está em curso. Não é o momento final. Inter de meio, locus de procedimento. Decisão interlocutória é aquela proferida no meio do procedimento. Inter, meio. Locutória vem de locus. Locus, procedimento, local. É no meio do local. No meio do procedimento e não no final. Decisão interlocutória é no meio do procedimento. Sentença, decisão final de um juiz singular. Acórdão, decisão de um órgão colegiado. Ok? Ok. Isso não é tópico para aqui, a distinção verá melhor adiante. Então, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, deve ser fundamentada. E não é qualquer fundamentação que nos contenta. Não é qualquer fundamentação. Tem que ser uma fundamentação para valer. E aí os incisos do parágrafo 1º do artigo 489, eles trazem exigências que o legislador do CPC já aprendeu que os juízes anteriores não cumpriam. Fingiam que estavam fundamentando. E aí esses incisos são muito importantes. Acontece que esses 6 incisos eu não consigo trabalhar com os senhores aqui nesse momento, TGP1, com tanta profundidade. Eu vou fazer menção, vou falar o que dá para falar, mas tem muitas coisas que os senhores não viram ainda. Então eu vou fazer como eu tenho feito, vou fazer um resumão, uma ideia geral. O que os senhores têm que saber aqui em TGP1
é que esse parágrafo 1º do 489 é muito importante. É um dos mais importantes dispositivos processuais do nosso sistema. Porque o ato de decidir é um ato muito importante. E o ato de decidir, quando se exerce jurisdição, ele deve preencher um elemento essencial que é a fundamentação. E em compensação não basta qualquer fundamentação. Tem que ser uma fundamentação que efetivamente preste conta para as partes e para a sociedade. Uma fundamentação que efetivamente, que na sua essência, que substancialmente, demonstre que o juiz tem conhecimento técnico para proferir uma boa decisão. A decisão certa. A decisão que promove justiça. Ok? Vamos lá. Vamos ver os incisos. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limite à indicação, à reprodução e à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Era muito comum o juiz decidir assim, com base no artigo X, julgo procedente. Mas cadê sua fundamentação, excelência? A minha fundamentação é o artigo X. Não, excelência. Indicar qual é o artigo, você não está fundamentando nada. O que a minha causa tem a ver com isso? O que o fato tem a ver com isso? A parte final é muito explicar sua relação com a causa decidida. Você não tem que me dizer que você está aplicando o artigo X. Isso é legalidade. Eu sei, tá, que esse artigo ele poderia ser aplicado. Eu estou defendendo que ele não deve ser aplicado. Por que você aplicou ele? Aqui sempre o que faltava era o porquê. Indicação é quando o juiz fala assim, artigo X. Isso é indicação, ele indicou qual é o artigo. Reprodução é quando ele copia todo o artigo X. Ele não, aí para disfarçar, ele não indicava o artigo X, não dava o número do artigo, mas copiava. Os alunos fazem muito isso. Às vezes na prova, acha que responde, está copiando o texto de lei na prova. Comigo não cola. Eu dou logo num riscão e falo assim, artigo 489, parágrafo 1º, que eu já explico logo nas primeiras aulas de TGP1. Se nem o juiz pode fazer isso, doutor, você não pode fazer isso não. Você não está justificando a minha resposta copiando o texto de lei. Eu quero saber de você por que você está aplicando esse texto de lei. Que ele existe, eu sei, não adianta, o professor sabe de qual os artigos quase todos. Não adianta, eu tiro vários aqui da cachola. Quando eu leio, eu falo assim, cara, isso aqui o cara copiou, o cara não sabe nada. Ele fez a prova com um código. A questão dele tem 20 linhas do código, ele não trouxe nada de novo. Não pode. O aluno não pode fazer isso. O candidato a um concurso público não pode fazer isso. O juiz não pode fazer isso. E a paráfrase é quando ele não copiava o texto todo. Quando ele parafraseava, quando ele copiava metade do dispositivo. Isso não é fundamental. Vejam que o que importa é a parte... Não é que o juiz não pode fazer isso, tá? Percebam. Ele não pode se limitar a fazer isso. Claro que na decisão tem vários artigos, o juiz indica vários artigos. O juiz pode copiar o texto de vários artigos. Como diz o artigo tal, você joga, não tem problema nenhum. O que a lei está dizendo, o que nós estamos exigindo democraticamente, a lei é a representação da democracia. Né? O que a sociedade está exigindo dos juízes é que ele não faça apenas isso, que ele não se limite. Porque, na verdade, o que ele tem que fazer, parte final, ele tem que explicar o que aquele artigo que ele mencionou, que ele copiou, que ele parafraseou, tem a ver com a causa. Ou seja, por que ele se aplica. Ok? Esse aqui deu para falar um pouquinho mais. Inciso 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Conceito jurídico indeterminado, quer ver? Com base na dignidade da pessoa humana, julgo procedente o pedido. Fala, porra, existem 1.500.000 teses no mundo sobre dignidade da pessoa humana. O que Vossa Excelência entende por dignidade da pessoa humana? Tendo em vista que a conduta do réu desrespeitou a boa-fé, julgo procedente o pedido do autor. Mas, porra, o que é boa-fé para você? Por que desrespeitou? Você não pode jogar um conceito que é indeterminado? O próprio legislador, falamos disso lá atrás, o legislador deu um passo atrás.
e adotou a técnica de redação aberta dos textos, com conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, boa-fé. Tem que respeitar a boa-fé. Por quê? Porque quem vai definir o que é boa-fé no caso concreto é o juiz. O juiz não pode deixar aberto o sistema. O juiz não pode manter a indeterminabilidade. O juiz tem que densificar, tem que concretizar. Falamos sobre isso. O juiz tem que dizer por que a boa-fé foi respeitada, o que não foi, o que ele entende e o que aquilo tem a ver com o caso concreto. Não é que o juiz não possa empregar conceitos jurídicos indeterminados, é o que mais se faz. Os advogados nas petições, os juízes nas decisões. É boa-fé para cá, é contraditório para lá, é devido processo legal para um lado, é dignidade da pessoa humana para o outro. Mas nós temos que especificar, delimitar, densificar, concretizar, trazer do abstrato para o concreto. O que isso tem a ver, o que isso significa, o que eu entendo por contraditório. E por que foi observado, por que não foi observado no caso concreto. O que ele tem a ver com o caso concreto. O juiz tem que explicar, na verdade, tem que explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Se ele utilizou um conceito indeterminado e disse o porquê que ele se aplica no caso, ok. O que ele não pode é apenas indicar o motivo indeterminado, o conceito jurídico indeterminado, sem determinar o que ele significa e sem dizer o que ele tem a ver com o caso. Sem explicar o porquê que ele se aplica ao caso. Olha quanta informação tem nisso. Esse dispositivo é muito importante. Veja como é que isso tem a ver com a jurisdição contemporânea que eu mencionava para vocês antes. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, sentença genérica, decisão genérica. Decisão que o juiz fala um montão de coisa abstrata que pode ser tanto para um lado, tanto para o outro, e você... Isso não é fundamental. Isso não é fundamental. Pensa numa ação, sei lá, de improbidade administrativa, e o juiz fala, com base na moralidade pública, com base no dever de prestações de contas, com base no dever de probidade, claro, ação de improbidade. Veja, esses motivos servem... Você não está dizendo que a parte respeitou ou desrespeitou. E qual foram os atos que fez com que ela respeitasse. Uma decisão genérica. Em tese, qualquer decisão judicial sobre improbidade, com esses argumentos vagos, podem justificar tanto uma procedência quanto uma improcedência. Então, o mesmo fundamento justifica tanto julgar no sentido norte, quanto julgar no sentido sul. Bom, então isso não fundamentou nada. Se a fundamentação é a indicação do motivo do porquê você julga procedente ou improcedente, não pode ser uma decisão genérica, evidentemente que não. Veja, mais uma vez, ele tem que justificar o porquê que aqueles motivos estão lá em relação ao caso concreto. Eu lembro que eu falei com os senhores que naquela ideia de pós-positivismo, teoria estruturante do direito, são várias estruturas que compõem o ordenamento jurídico, não apenas a lei. Uma dessas estruturas é o caso concreto. Daí que a gente fala que ao aplicar um texto normativo em um caso, ao julgar, o juiz concretiza um texto abstrato. E nessa tarefa de concretização, ele deve interpretar. Interpretar com vários elementos. Um dos elementos, o caso concreto. Veja como é que apareceu a incidência no caso concreto no inciso 1º, no inciso 2º. Implicitamente ele está no inciso 3º. Você tem que explicar o porquê que aqueles motivos se prestam a fundamentar, a expor as suas conclusões nesse caso concreto aqui. E não de modo genérico para todos os casos. É vedada a decisão genérica. Inciso 4º, que eu mencionei com os senhores na aula passada, no contraditório. Não se considera fundamentada qualquer decisão que seja que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Deixa eu explicar um pouco melhor esse dispositivo.
é aquela relação da fundamentação com o contraditório. Como é que a parte sabe que ela exerceu influência? Quando o juiz analisa todos os seus argumentos. Veja que ele começa ali. Não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar. Dito de uma outra forma, o juiz tem que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo para que seja fundamentada a decisão. Olha o link entre o contraditório como exercício de influência no resultado final e a fundamentação analítica. As duas leituras substanciais, tanto do contraditório quanto da fundamentação. Ok? Ok. Agora vamos entender a parte final. Na verdade, o juiz tem que analisar todos os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. O que é infirmar a conclusão? O que quebra ali é aquele termo infirmar, que faz com que muita gente não entenda. O que fica nebuloso é o termo infirmar. Infirmar, meus amigos, é o contrário de afirmar. Infirmar é o contrário de confirmar. Logo, infirmar significa modificar. Então, o juiz tem o dever de explicar, de enfrentar todos os argumentos que sejam capazes de modificar sua conclusão. Quais são os argumentos capazes de modificar sua conclusão? Da parte que perdeu, da parte sucumbente. Quer ver um exemplo? O autor vai a juízo e apresenta 10 argumentos pelos quais ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele quer um resultado de procedência. E ele apresenta 10 motivos, 10 argumentos pelo qual ele, autor, acha que tem que ganhar. O juiz, na sentença, analisa o primeiro. O juiz analisa o primeiro do autor. E fala assim, olha, autor, já me convenceu com o primeiro argumento. Eu não vou nem analisar os demais. Na sentença ele fala assim, eu não analisei os argumentos de número 2 a número 10 do autor. Por quê? Porque o argumento 1 já foi suficiente para o autor ganhar tudo o que ele queria. Então eu, juiz, julgo totalmente procedente e entrego ao autor tudo o que ele pediu, porque ele tem razão. E eu percebi que ele tem razão ao analisar um dos seus argumentos. Eu nem precisei analisar os demais. Essa sentença é nula? Não é. Por que não é? Porque o autor não teve prejuízo nenhum. O autor recebeu tudo o que ele queria. O juiz está falando assim, autor, chega o argumento 1, nem precisava ter os outros. Os outros são desnecessários. Eu não tenho tempo a perder. O argumento 2 não é capaz de infirmar o argumento 1. Pelo argumento 1 você ganhou. Pelo argumento 2, no máximo, você poderia não me convencer. Mas se me convencesse, ia me convencer também. Eu já estou convencido. Então, para quem ganha, não é essencial ter todos os argumentos analisados. Porque o que você quer, na verdade, é ganhar. Você já ganhou. O motivo pelo qual você ganhou é irrelevante juridicamente. Ok? Muda o exemplo. Nesse mesmo processo, o réu, na contestação, apresentou 10 argumentos. 10 argumentos do réu que batiam nos 10 argumentos do autor, que confrontavam, que contraditavam os 10 argumentos do autor. O réu apresentou 10 argumentos. Cada um dos 10 argumentos suficientes para ganhar a causa, o réu ganhar a causa. Só que o réu ganhou? Não, o réu perdeu. O réu foi condenado. O autor pediu 100 mil, o juiz condenou o réu a pagar ao autor 100 mil, tudo. Então, com aquele processo, o réu não conseguiu deixar de pagar, nem conseguiu diminuir nada que seja, logo nenhum argumento do réu colou. Todos os argumentos do réu foram afastados. O juiz pode, na decisão, falar assim, olha, réu, como eu olhei só um argumento do autor, eu também só olhei um argumento seu para te condenar. Ele pode fazer isso? Não, aqui não pode. Porque para quem perdeu é direito de saber o porquê que perdeu. O porquê que nenhum dos seus argumentos colou. Você não pode ler só o primeiro argumento, excelência, não ir com a cara dele, não concordar e não analisar o segundo, o terceiro, o quarto. Porque o segundo argumento do réu que ele não analisou era capaz de infirmar a conclusão. O segundo argumento era capaz de modificar a conclusão do réu que perdeu? Era.
E o juiz só vai saber lendo. E o juiz só vai fundamentar justificando por que não acolheu o argumento do réu. Então esse é o sentido mais preciso, completo desse inciso 4º. Tá bom? O juiz deve enfrentar todos os argumentos. Você não pode parar de ler na primeira linha, né? Tem que entender o dispositivo como um todo. O juiz tem que enfrentar todos os argumentos que sejam capazes de modificar sua conclusão. O que significa que ele tem que explicar, tem que expor as suas razões mais precisamente ainda para a parte que perdeu. Claro que ele fala mais diretamente para a parte que perdeu. Inciso 5º e inciso 6º são um pouco mais complicados de eu tratar aqui. Mas vamos lá. Não se considera fundamentada qualquer decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O que significa isso? Isso aqui é a ideia de precedente, que o nosso sistema tem caminhado no sentido dele, e agora com o Código de 2015 está claro que nós já adotamos. Precedente significa vinculação a certas decisões. Então tem decisões que aplicam só às partes. Tem decisões que aplicam às partes e a toda a sociedade, porque são vinculatórias. Pense numa decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Quando o STF determina que certa lei é inconstitucional, ela é inconstitucional para todo mundo, obrigatoriamente. Todo mundo tem que seguir obrigatoriamente. Exerce uma vinculação. Isso que eu acabei de falar está no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Essa eficácia vinculatória da decisão do STF. Todo mundo tem que seguir. Assim como a lei, o texto normativo, um artigo de uma lei, esses precedentes, ele tem eficácia normativa, porque eles são aplicados para todos. Assim como lá no inciso 1º, o juiz não pode se limitar a indicar o texto da lei, aqui no inciso 5º, o juiz também não pode se limitar a indicar o número do julgado. Então, com base no julgamento do STF, na ADIM, número tal, julgo procedente pedido. Não pode fazer isso. Não é que você não possa utilizar esse precedente. Na verdade, você pode / deve. Porque ele é precedente, ele é vinculatório, você tem que observá-lo. A princípio, tem que observá-lo. Só que o que você tem que fazer? Você tem que indicar qual é o precedente, tem que trazer o que ele significa, identificar os seus fundamentos determinantes e tem que demonstrar o porquê que aquele precedente, que é um número, o que ele significa, tem a ver com o caso concreto. Com base no recurso extraordinário número 1 milhão, tal, do STF, que significa que tendo em vista os fatos dessa causa que se aplicam a esse precedente, eu utilizo ele. Beleza, ok? É isso que tem que fazer. Tá? E o inciso 6º, tanto o inciso 5º quanto o inciso 6º, atuam nessa lógica aí de precedente. Né? O inciso 5º é quando usa o precedente. O inciso 6º é quando não usa o precedente. Então, o inciso 6º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Que deixar de se vincular. Né? Era para estar vinculado e ele não aplicou. Sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou superação do entendimento. Tá? Isso nós veremos lá no momento próprio. Não é que esses pronunciamentos vinculatórios, não é que a vinculação seja absoluta. Nós temos uma válvula de escape, que é o que o direito common law trata como sendo o distinguishing, que é a nossa distinção, e é o que o common law trata como overruling, que é a nossa superação. Então você pode deixar de aplicar um pronunciamento que a princípio seria vinculatório? Pode deixar de aplicar. Quando? Quando você demonstrar, olha lá, sem demonstrar. Quer dizer que demonstrando pode. Você tem que demonstrar a distinção, porque o precedente é para ser aplicado para casos iguais. O precedente é para ser aplicado para casos iguais.
É o que a doutrina do Common Law fala, treat like cases alike. Trate os casos iguais de maneira igual. Esse é o fundamento do precedente no Common Law. Então para aplicar um precedente, ele é vinculatório no que for igual. Se o caso não é igual, se o caso é distinto, o julgamento tem que ser distinto. Então claro que o juiz pode falar, olha, a parte invocou aqui o precedente tal, que significa isso, mas eu tenho que fazer uma relação com um caso concreto, não é o que o inciso 5º está dizendo? Eu tenho que ver o que o precedente significa, e eu tenho que ver o que o meu caso que está sob julgamento significa. Pois bem, o meu caso é diferente do precedente. É até parecido, mas tem uma distinção. E como ele é parecido, a minha decisão vai ser parecida, mas vai ser parcialmente distinta. É possível? É possível. E o overruling, demonstrar a superação. Você imagina que o precedente invocado, a parte indica um precedente do STF, que realmente existe, mas é de 1940, uma outra sociedade. O juiz pode deixar de aplicar, defendendo a necessidade de uma superação, e ele vai trazer argumentos. Tá? É isso. Então vejam como é que isso é muito importante. Tá? Esses incisos, eles podem ser um pouco mais complexos para vocês entenderem. Acho que os primeiros são mais palatáveis, né? O inciso 5º e o inciso 6º demandam um conhecimento de precedente que os senhores não têm. Mas eles atuam nesse sentido de trazer uma perspectiva substancial sobre a fundamentação. E aí, só para matar o 489 como um todo, aqui vou me limitar à leitura, tá? Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação. Ponderação entre direitos fundamentais. Enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Sempre trazendo os fatos para o caso, concretizando. Né? Claro que o juiz não pode falar assim, no caso nós temos uma colisão entre um direito à intimidade e o direito à informação. Para mim ganhou o direito à intimidade e decreto segredo de justiça. Não, mas por quê? Por que isso tem a ver com... É isso. Tá? Mas é o mesmo contexto que eu estou trazendo em geral para vocês. Parágrafo 3º do 489, por fim... esses parágrafos 2º e 3º, meus amigos, são do artigo 489 do CPC, tá? Parágrafo 3º do 489. A decisão judicial deve ser interpretada. Interpretação, mais uma vez. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos. Relatório, fundamentação e dispositivo. Tudo isso em conformidade com o princípio da boa-fé. Tudo em conformidade com o princípio da boa-fé. A respeito e a propósito,